Pode ir. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao MedEcon, o podcast onde os médicos avaliam a anatomia do Homo econômicus. Eu sou o Daniel Heringer. E eu sou Carlos Bernini, e juntos estaremos aqui conversando sobre um assunto bem interessante. Daniel, imagine a seguinte situação. Eu tenho uma moeda, tá? E eu tirei uma cara. Eu joguei para cima, ela caiu cara. Eu joguei novamente, ela caiu cara de novo. Joguei novamente, ela caiu cara de novo. Mais uma vez, cara de novo. E aí, a próxima vez, é cara ou é coroa? É cara, certeza. Essa moeda aí hoje é dia da cara. Muito bem. Isso seria verdade, né? Se caso os lançamentos dessa moeda mostrassem um viés dessa moeda. Mas eu não tinha dado essa informação antes, mas essa moeda não é enviesada, ela tem chance de 50% a 50%. Então, esse tipo de erro, né, é chamado de falácia da mão quente, né, em inglês hot hand fallacy, né? E hoje em dia ela é muito discutida na parte estatística porque parece que ela não é tão falácia assim, ela realmente coincide com um fenômeno onde as pessoas confiam que a próxima jogada do basquete, então você pega a Michael Jordan ou os garotos agora do Golden State Warriors, eu sou antigo, por isso que eu falo do Michael Jordan, então as pessoas viam ele encestando uma, duas, 3, então a segurança que ele transmitia para encestar de novo fazia inclusive com que o time passasse a bola para ele, para que ele arremessasse. E isso foi chamado pelo Tversky, o mesmo autor daquilo que a gente falou semana passada do sistema dual, exatamente correspondendo a uma falácia. Então, quando ele estudou uma temporada do Philadelphia 76ers, ele percebeu que existe essa tendência natural humana de que, após sucessivos sucessos, né, as pessoas tendem a apostar que o próximo evento vai ser um sucesso. Onde você consegue enxergar isso na medicina, que é bem interessante? Carlão, eu acho que isso é uma coisa que dá para enxergar na própria vida, se a gente fosse fazer um exemplo nosso. Cara, tem dia que a gente fala que a bruxa tá solta. Tem dia que a gente quebra o copo, né? A gente quebra o copo. Aí vai, o paciente atrasa. Aí você chega lá, você perde o documento que você precisava levar. Aí tá no carro, você entra no buraco e você fala, pronto. Hoje tá dando tudo errado, vai dar tudo errado o dia hoje, só não vai nem fazer mais nada. É o dia que a bruxa tá solta. A gente acha que os eventos anteriores, eles vão afetar os próximos eventos. E por outro lado, pode ter esse mesmo fenômeno, só que do lado positivo, né? Imagino que do lado do ato médico, uma coisa que pode acontecer de maneira até um pouco arriscada seria, imagina assim, um dia, uma semana, que você está pegando pacientes difíceis. Esses pacientes chegam, você analisa, mas a sua intuição fala mais alto, você fala, tá com cara de tal coisa, tá com cara de tal diagnóstico. Vez após vez, você acerta. Você está acertando os diagnósticos prováveis, mas você fala assim, não, a minha intuição está cantando, tá certo, pode confiar. E isso pode aumentar a confiança de forma tal que em algum ponto ela aumente a chance de um diagnóstico errado, porque você confiou no hot hand, né, de fazer o diagnóstico certo ali. Se tivesse sido uma sequência menos estável de acertos, né, um maior balanço de acertos e erros, talvez essa falácia não ocorresse e você tivesse um pouco mais de cuidado na hora de diagnosticar. E pode ser essa uma aplicação no mundo médico, no mundo cirúrgico também, acho que é fácil de imaginar, né? O cirurgião que, bicho, meus pacientes não dão problema. Né? Não, meus pacientes, essa cirurgia sempre dão certo. Até que dá errado. Exatamente. Então, existe uma relação
entre confiança e competência, né? E até uma relação que gerou um estudo muito controverso, que inicialmente ganhou um Ig Nobel, mas depois foi retratado como um estudo bem interessante, que é o efeito Dunning-Kruger, né? O efeito Dunning-Kruger, ele realmente mostra que existe uma relação entre competência e confiança. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico. Então, eu vou compartilhar aqui o gráfico. Então, o gráfico, gente, é esse aqui. Então, você tem alterações de confiança e alterações de competência. E o que acontece é que pessoas inexperientes caem, às vezes, num ciclo daquilo que a gente está falando, desse fenômeno de mão quente, né? Então, ele consegue incestar tudo. E se ele faz isso sem um grande expertise, ele acaba ganhando uma confiança muito grande e acaba cometendo alguns erros que a gente acaba chamando de erros de residente, né, ou erros de principiante, exatamente pelo grau de confiança que a gente tem. Tá? E isso se deriva principalmente de uma falha da percepção humana, que ela não consegue entender o que são eventos independentes. Então, o que acontece? O primeiro paciente chega para você no pronto-socorro, ele tem um diagnóstico, então você faz todo o diagnóstico. O segundo, ele é independente do primeiro. Ele não é igual, ele não é o mesmo paciente, ele não é a cópia gêmea desse paciente. Só que a gente tende, por esse fenômeno, exatamente fazer isso. Você tende a você achar que tem eventos relacionados. E de repente, e aí você para, e aí você começa a achar que você está com a bola toda e você está acertando um atrás do outro. E isso faz com que o seu processo, que deve ser muito mais cerebral, muito mais lento, né? Lembrando da aula anterior, da nossa conversa anterior sobre o sistema dual, ele acaba indo para o lado automático. E isso aumenta muito a chance sua de erro. Legal, Carlão. E como que a gente faria para identificar que esse evento está ocorrendo com a gente? Que tipos de sinais a gente poderia prestar atenção para saber identificar essa falácia da mão quente no dia a dia? Isso é bem interessante, Dani. Eu tenho algumas coisas que eu faço. Então, a primeira coisa é você sistematizar tudo, né? E seguir sempre o seu sistema. Então, quando eu faço os meus procedimentos, eu faço passo por passo. Por mais, vamos colocar assim, por mais que seja beabá, apesar de eu ter feito já vários, eu ainda faço passo a passo. Então, eu começo no primeiro passo, no segundo passo, no terceiro passo. Eu não pulo mais passo. Eu não desafio o passo. Não existe aquele skip step, né? Você não tem essa pulada de degrau. Porque cada degrau, ele me leva a uma variável de decisões diferentes. Se eu começar a criar automatizações para exatamente pular degraus, eu tenho um problema que é o quê? O risco de atrapalhar o meu resultado final. Então, o que eu faço é esse. Agora fica difícil de saber qual que vai ser a fórmula mágica para todo mundo. Porque eu trabalho de uma forma e você tem outra forma de trabalhar, assim como todos os nossos outros ouvintes. Cada um tem sua forma de trabalhar nesse ponto de vista. E você? Como é que você faria para não cair nesse fenômeno? Cara, acho que tem que praticar um pouco de uma autoconsciência fora da casinha, viu? Porque o nosso cérebro é feito para a gente agir dentro da Hot Chain Fallacy. Porque ele é feito para ele agir o máximo de tempo possível dentro do sistema 1. E a gente tem que gastar uma energia fenomenal para a gente usar o sistema 2. Então, assim, eu acho que o legal é a gente ter o máximo de exemplos possível durante o dia a dia, a gente tentar lembrar das possibilidades do fenômeno da Hot Hand, né? Lembrar, assim,
quantas vezes a gente consegue correlacionar eventos que não tem nenhuma correlação, né? Por exemplo, você começou abrindo com a história das moedas. Tem a história da a bruxa tá solta no meu dia. De vez em quando eu fico pensando assim, quando eu era criança e quando a gente tá viajando na estrada, eu lembro de ficar contando as cores dos carros. E eu lembro de uma coisa na minha cabeça que eu falo assim, poxa, passou um preto, outro preto, outro preto. Ah, não, mas o próximo não pode ser preto. Mas porque já foi. Só que não tem nada a ver, são eventos incorrelatos, sabe? Tipo, o carro que passou não tem nada a ver com o próximo. Então, eu acho que a maneira que a gente tem na mão de não cair nesses automatismos, nesse do viés da Hot Hand Fallacy e nos outros, né, derivados do sistema 1, é estar conscientes disso e, tipo assim, quando acontecer, pegar e aí sim ativar o sistema 2 e corrigir, sabe? Eu acho que não precisa nem... Porque se a gente for tentar utilizar o sistema 2 o tempo todo, não vai prestar. A gente já viu que tem que ter o sistema 1 atuando. Mas acho que dá para fazer um gatilho, assim, pô, aconteceu algum viés, ativa o sistema 2 e aí corrige. Eu acho que essa seria uma técnica que eu usaria. Eu acho interessantíssimo essa sua colocação. Eu aconselho a todos buscar esses gatilhos de desligar o sistema 1. Então, acho que essa minha sistematização, no final das contas, acaba fazendo isso. Então, parece portões passando, né? Tudo bem, esse portão está automático, esse está automático, mas a partir do momento que você sentir que aquele portão não está automático, você cai para o sistema 2. Então, basicamente, é muito legal que a sua proposta eu acho que encaixa muito com o que as pessoas devem fazer. Criar gatilhos para desligar o sistema 1 e fazer com que a partir de então, a árvore de decisão caia no sistema 2, né? E cada um vai ter que desenvolver o seu próprio gatilho. E isso, infelizmente, só vem com experiência. Não tem como criar gatilhos sem ter passado por aquilo de certa forma. Perfeito. Poxa, Dani, como a gente pode conversar sobre... Agora, uma coisa que eu gostaria que você imaginasse. Nesse coronavírus, você consegue enxergar uma situação onde esse fenômeno está sendo observado e que pode acontecer no futuro? Cara, eu imagino... Eu tô lembrando até de uma palestra do Dan Ariely que ele deu no Nudstock, que ele estava comentando o seguinte. Ele estava comentando sobre o novo normal. E ele não acredita num verdadeiro novo normal, né? E o argumento dele foi justamente baseado no Hot Hand Fallacy. Justamente, uma vez você vai sair, e aí você vai no seu escritório, vai tomar uma água, e aí você usa uma caneca que não é sua, aí você fala, caraca, coronavírus! Aí você vai esperar uma semana, mas não dá nada. Aí outro dia você sai de casa, aí você esqueceu a máscara. Estilo Homem-Aranha, né? Caraca, esqueci a minha máscara! Aí você volta pra casa, espera uma semana, não aconteceu nada. E assim vai com as outras coisas, né? Você cumprimenta o amigo, você dá um abraço na pessoa querida e não acontece nada. E você fala assim, pô, se nada tá acontecendo, filho, tá suave, né? E aí isso acaba sendo uma própria Hot Hand Fallacy, até que você encontra um evento específico que é um evento com alta chance de contaminação, que não tinha nada a ver com os eventos anteriores. Exato. E aí você tem a contaminação. Isso. E é muito interessante esse exemplo, e eu concordo contigo e com o Dan, e isso foi observado durante a epidemia de HIV, no começo da década de 80. Onde as pessoas usavam camisinha uma vez, duas, três, aí esquecia uma, esquecia duas, não peguei, e até a hora que chega. E vem porque o cérebro humano ele tem dificuldade de entender que todos esses eventos são como as jogadas de moeda, independentes. Então, quando você faz uma coisa, então você vai um dia no supermercado esquecendo a máscara e não pega, não quer dizer que no dia seguinte você também não pega, né? Existe sim uma independência desses dois eventos, e pode ser que naquele evento que você não usou tinha baixo risco, mas no segundo evento, por exemplo, por azar seu, por
obra da estatística, você tinha lá um supercompactante de coronavírus presente no ambiente e você pega. Então, e aí nesse ponto que a gente desleixa, né? Então, o fenômeno da mão quente faz com que a pessoa ganhe super confiança, mas também ela diminui o que? A capacidade de realmente raciocinar e de fazer a coisa como deve ser feita, né? Então, realmente é muito importante as pessoas entenderem esse tipo de fenômeno e o quão influente ela é nesse momento, né? E por isso que eu acho que realmente esse papo foi bem interessante para mostrar para os nossos ouvintes que precisa estar atento e que esse fenômeno não é um fenômeno de agora, é um fenômeno recorrente. E você, o que você achou do nosso papo? O que você... Achei muito pertinente o papo hoje, gostei muito. Achei importantíssimo a gente lembrar, fazer essa reflexão sobre a Hot Hand Fallacy. E vale mais uma vez lembrar dos antigos que falavam o ditado: quem tem dois tem um. E lembrar que outra forma, além de ficar atento aos vieses e ativar o sistema 2 quando eles acontecem, a outra dica é ter redundância, né? Que é fazer os steps. Cara, tenha redundância, use máscara, lava a mão, evita abraçar, tenha redundância. Eu sei que não vai, mas tenha redundância, né? E isso vai aumentar as chances de desfechos negativos não ocorrerem, né? Aumentar as chances de prevenção de desfechos negativos. Lembrando dos viés negativos, criando mecanismos de redundâncias, porque a gente sabe que a gente vai errar. E acho que isso é uma ótima forma da gente concluir esse episódio que trata sobre mais um bug do nosso cérebro, né? Um excelente bug do nosso cérebro para a gente lidar aí. Bem, gostei de hoje, obrigado você que assistiu. Comenta aí embaixo se você lembrou de alguma situação que você passou aí pela Hot Hand Fallacy e manda pra gente, manda uma mensagem, o que você quer que a gente converse na próxima. Um abração. Um abração, gente, tudo de bom. Espero que vocês estejam gostando do podcast e compartilhem e estamos aí para a próxima semana com mais um assunto interessante. Um grande abraço.